Mateus capítulo 2, versículo 23 diz assim: E ele veio e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que seria chamado Nazareno. No contexto desse versículo, Mateus 2, 23, quem veio e de onde veio? Bem, aqui se refere a Jesus. Foi ele quem veio. E na seguinte ordem cronológica: veio do Egito. Antes do Egito, viera de Belém. E antes de Belém, de onde veio Jesus? Hoje você sabe, né? Talvez o maior problema de nós seres humanos é que nós só vemos as coisas pela perspectiva humana, pela perspectiva da carne. Somos incapazes de compreender as coisas do Espírito, a menos que Deus opere um milagre em nós, o milagre do novo nascimento. Em certa ocasião, o recém-chamado a segui-lo, Filipe, falou com um amigo seu sobre Jesus, e a pergunta preconceituosa deste amigo, Natanael, foi a seguinte: mas pode vir algo bom de Nazaré? Isso está em João, capítulo 1. Ele estava errado. Jesus não veio do Egito nem de Belém, tampouco de Nazaré. Jesus veio do céu. Desde a eternidade e para a eternidade. Ele foi um com o seu Pai, deixou tudo por amor a nós, seres humanos. Ninguém tem o direito de ver a Jesus como um simples ser humano. Ele era o mais extraordinário dos homens. Sim, não houve nem haverá mestre como ele. Nele converge a história do nosso mundo. O tempo se divide em antes e depois da sua vinda. Mas Jesus não foi um simples ser humano. Ele era Deus encarnado, Deus feito homem. A gente nunca será capaz de entender o que de fato significa essa maravilha, a maravilha do seu amor. Entretanto, quando a gente pensa quanto a gente vale, quanto eu valho, quanto você vale, para que Ele tenha deixado tudo lá no céu e tenha vindo nos buscar, a gente começa a ter uma real noção do que nós significamos para Ele. Talvez a gente nunca tenha a real noção, nem precisemos. A única coisa que Jesus quer é que eu e você acreditemos, o aceitemos, apesar de nem tudo nós entendermos. O texto que foi lido hoje afirma que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado de Nazareno, porque morava em Nazaré. É verdade, mas não era uma simples questão de demonstrar de onde ele vinha, sua conterraneidade, hereditariedade, se era nobre ou se não era. Natanael representou bem nós, seres humanos, essa humanidade caída, perguntando se algo de bom poderia sair de Nazaré. Pobre de nós, seres humanos. A gente só consegue ver as coisas dessa terra, né? Enquanto os seus olhos, os olhos de Natanael, mal enxergavam o plano da vida, enquanto nós também mal enxergarmos o plano de Deus para cada um de nós, ficamos limitados à confusão e ao desespero deste mundo. Ficamos com os olhos como que com escamas, vendo mal e mal o que está a um palmo à nossa frente. Esta reflexão de hoje é um desafio para que a gente possa ver a vida de uma perspectiva vertical. Que nós possamos levantar os nossos olhos para o céu e ver um Deus que é capaz de nos mostrar soluções quando a gente pensa que tudo está perdido. A perspectiva de Deus não é igual a nós, é muito mais ampla. A sua visão, ela é diferenciada, que vai além do nosso horizonte, além do que os nossos próprios olhos podem ver. Então hoje, quando você precisar enfrentar os desafios desse dia, essa semana, pense no significado espiritual do que esse versículo de Mateus 2, 23 diz. E ele veio, habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que ele seria chamado Nazareno. Deus deixou o seu lar lá no céu, se fez carne, se fez homem,
para que simplesmente pudesse habitar entre nós, nos dar o exemplo, nos prover a salvação a partir da sua vida sem pecado e do seu sacrifício em nosso favor. Esse é o meu e o seu valor para Deus. É um valor inestimável. Não desvalorize quem você é. Não deixe o pecado, não deixe o inimigo de Deus jogar você para trás, afundar você nesse lamaçal de pecado, de erros, esse lamaçal de circunstâncias que dizem que você simplesmente não tem jeito. Ouça Deus hoje, mostrando para você o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele hoje estende a sua mão para alcançar você. Estenda a sua também e apegue-se nele. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Fique agora na sequência com a semana especial Anjos da Esperança. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e também meu desejo de a gente se reencontrar amanhã a partir das 8. A gente se encontra então amanhã. Até lá.